Brasília está vivendo uma segunda-feira de day after, né? Se é que o domingo já terminou. Não se sabe ainda que consequências serão geradas pela ação dos manifestantes nas 3 sedes do governo e pela reação do ministro Alexandre de Moraes. Uma delas foi o afastamento do governador da capital do país, do governador do Distrito Federal, que está sendo confirmado em votação simbólica na Câmara dos Deputados e em seguida vai ser confirmado pelo Senado também. Além disso, o afastamento dos manifestantes que ficaram quase 70 dias na frente do QG do Exército. De um modo, digamos, amistoso, né? O Exército não usou de coação, foi uma boa mediação do ministro da Defesa para não haver maior desgaste do Exército perante uma metade do país. O país está dividido ao meio. Agora é interessante que 1.200 pessoas foram conduzidas para o auditório da Academia da Polícia Federal, que ficou parecendo o Estádio Nacional do Chile depois do 11 de setembro de 73, depois que Pinochet derrubou Allende e botou os prisioneiros políticos no Estádio Nacional. Cerca de 190 pessoas foram recolhidas a presídios, presídio feminino inclusive, identificados os ônibus que vieram a Brasília. Haverá uma investigação a mando do ministro Alexandre de Moraes naquele inquérito que já foi para investigar o 7 de setembro. É aquele mesmo inquérito. E redes sociais também foram atingidas. Embora o presidente Lula esteja conversando com os governadores, vieram pessoalmente o do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, o de Santa Catarina, os outros contato via vídeo, né? Esses governadores também tiveram contato com a presidente do Supremo, certamente falando sobre medidas para apaziguar os ânimos. No entanto, o despacho do ministro Alexandre de Moraes é no sentido contrário. Ele lembra da tentativa de paz de Chamberlain com Hitler, e mesmo assim Hitler invadiu a Polônia. Então ele diz expressamente aqui no despacho dele: a democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento. De modo que nós temos uma perspectiva muito ruim de um país dividido ao meio, conforme mostrou o segundo turno da eleição, e os ânimos sendo acirrados, ao contrário de uma tentativa de apaziguamento. Impossível prever o que pode acontecer ainda. Guerra ou paz pela frente? O presidente Lula, no discurso de posse, falou que não está com ânimo de revanche, mas depois foi revanchista, assim como muitos dos ministros, né? Chegou a confundir nazismo com stalinismo, tão nervoso estava ao falar lá em Araraquara, e já anunciar intervenção na segurança pública do Distrito Federal. E Alexandre de Moraes, por sua vez, confirmou o discurso belicista da posse dele no TSE, dizendo que, citando Chamberlain e Hitler, né, que Chamberlain queria paz e Hitler avançou, né. Ele disse que a democracia brasileira, não sei como ele fala em nome da democracia brasileira, mas disse que a democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento. Absolutamente todos serão responsabilizados, né? E aí chamou esse pessoal manifestantes de terroristas e criminosos. Eu acho estranho, né? Eu acho que os alunos de direito aprendem que não se pode, que um juiz não pode taxar um assassino de assassino assim de cara. Tanto que hoje o jornalismo usa suspeito. O sujeito matou, está com sangue na faca, confessou que matou e a gente, na notícia, chama ele de suspeito. Porque pode ser absolvido depois e processar a gente por tê-lo chamado de assassino, né? Eu não entendi como, né, o que move um juiz do Supremo de já chamar as pessoas antes do julgamento de terroristas e criminosos. Enfim, foram enquadrados todos em golpe de Estado, ameaça, tentativa de derrubada de governo, né, pelo fato de pedirem a intervenção das Forças Armadas. O Exército não se desgastou mais porque negociou a saída do pessoal,
Alexandre de Moraes tinha determinado. Alexandre de Moraes teve força para tirar um governador da capital do país e ordenar ao exército que tirasse o acampamento em 24 horas. Isso foi cumprido porque os manifestantes se retiraram, mas foram presos também, né? 1.200 presos, levados para um auditório da Academia de Polícia Federal. Eu não consegui deixar de lembrar, 1973, eu estava no Cone Sul, dia 11 de setembro, quando o Pinochet derrubou o Allende e encheu o Estádio Nacional de prisioneiro político. De Brasília, Alexandre Garcia.